Olá pessoal, então estamos começando o nosso quarto bimestre. Vamos para uma matéria interessante, matéria importante, princípio fundamental da contagem, tá? O que é o princípio fundamental da contagem? A gente vai estar contando o número de combinações possíveis que a gente consegue ao tomar alguma decisão, ou a quantidade de maneiras possíveis de se escolher alguma coisa, de se pegar alguma coisa, tá ok? Então, como que a gente vai fazer essa contagem de uma maneira mais tranquila, sem precisar ficar quebrando a cabeça? Isso que a gente vai estar aprendendo hoje, certo? Essa matéria não vai ser vista toda hoje, a gente vai separar ela em algumas partes e alguns graus de dificuldade. Então, vamos lá. Como é feito essa contagem? O que é o princípio fundamental da contagem? Para isso, a gente precisa entender o princípio multiplicativo. A gente vai ver isso baseado num exemplo. Observe esse exemplo aqui, ó. Em um restaurante, o cliente pode escolher uma entre duas opções de salada verde ou russa e uma entre as três possibilidades de proteína: frango, peixe ou carne. Então ele vai escolher uma salada e uma proteína, tá ok? De quantas maneiras diferentes nós podemos montar um prato nesse restaurante? Então vamos lá. Primeira coisa, ele vai escolher uma salada. Então eu posso ter aqui a salada verde e posso ter a salada russa. Tranquilo? Duas opções. Depois que eu escolhi uma salada, então digamos, eu escolhi a salada verde, eu posso escolher uma dessas três possibilidades aqui. Então a pessoa que escolheu a salada verde, ela pode escolher ou frango, ou peixe, ou carne. Beleza? E a pessoa que escolheu a salada russa, ela também pode escolher ou frango, ou peixe, ou carne. Tá ok? Então a gente pode ter salada verde com frango, uma possibilidade, salada verde com peixe, segunda, salada verde com carne, a terceira, salada russa com frango, a quarta possibilidade, salada russa com peixe, a quinta, e salada russa com carne, a sexta. Então nós temos aqui 6 maneiras de montar um prato. Tá ok? O que o princípio multiplicativo ele diz para a gente? Que nessas duas opções que eu tenho, eu posso achar essa quantidade delas acontecerem aqui simplesmente multiplicando uma pela outra. Então, são duas opções de salada e 3 opções de proteína, então eu calcularia simplesmente 2 vezes 3, que vai me dar as mesmas 6 maneiras. Tá ok? Então, o princípio fundamental da contagem, nós vamos usar aí o princípio multiplicativo e nós vamos multiplicar as nossas possibilidades. Isso é bem tranquilo, vocês já viram isso muito provavelmente, tá ok? Hoje, não sei na época de vocês, mas hoje isso é um conteúdo de terceiro ano. Essa parte básica, não a parte que a gente vai chegar, tá ok? Mas essa parte do princípio multiplicativo a gente vê no terceiro ano, né, do ensino fundamental. Minha filha está vendo isso nesse momento. Então vamos lá. Vamos para um outro exemplozinho aqui, ó. Quantos números naturais de 3 algarismos distintos existem? Quando eu falo distintos, eu estou falando diferentes. Ou seja, eu não posso repetir um mesmo algarismo para formar esse número. Então vamos lá. Primeira coisa, quantos algarismos existem? Nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nós temos 10 algarismos. Então, 10 algarismos. Tranquilo? Então, vamos lá. Eu quero um algarismo, né, um número de 3 algarismos. Ou seja, esse número ele vai ter, formado por 3 algarismos, eu vou ter aqui a centena, dezena e unidade.
Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. O que eu vou fazer para montar esse número? Eu vou ver quais são as minhas possibilidades para centena, quais são minhas possibilidades para dezena e quais são minhas possibilidades para unidade. Tá ok? São 3 algarismos, então é centena, dezena e unidade. Vamos lá. Primeira coisa, quantas são as opções que eu tenho para a minha centena? Observe que se ele tem 3 algarismos diferentes, a centena não pode ser o zero, senão ficaria o número só teria 2 algarismos, né? Então, quero um número com 3 algarismos distintos. Então, ó, eu vou ter quantas possibilidades aqui para colocar aqui no lugar da minha centena? Vou colocar aqui embaixo, né? Centena, dezena e unidade. Então, eu tenho 3 posições aqui para alocar esses algarismos aqui. Na primeira, eu não posso ter o zero, né? Porque senão eu teria um número somente 2 algarismos. Então, vamos lá. Eu tenho 9 possibilidades para aqui. 9. Beleza? Quantas possibilidades de números eu tenho para a segunda? Observe que, se ele não colocasse essa restrição dos números não poderem se repetir, dos algarismos, desculpe, não poderem se repetir, eu teria 10 possibilidades para cá. Tá? Mas ele não colocou isso. Ele colocou que os números têm que ser diferentes. Então, eu não vou ter 10 possibilidades para cá, por quê? Aqui pode ser o zero, tá? Mas por que eu não tenho 10 possibilidades? Porque um desses 10 algarismos já foi colocado aqui e ele não vai poder se repetir. Então, ao invés de 10 possibilidades aqui, eu também vou ter 9. Então, aqui eu tenho só 9, porque não pode ter o zero no primeiro, né? Aqui eu tenho só 9, porque eu já usei um algarismo aqui. E no próximo, eu vou ter quantas possibilidades? Aqui eu vou ter 8 possibilidades. Por quê? Porque dos meus 10 algarismos, um foi utilizado aqui e outro foi utilizado aqui. Então, a gente não pode repetir. Então, vai ficar só 8 possibilidades. Usando o princípio multiplicativo, a gente vai conseguir descobrir quantos algarismos vai ter aqui, simplesmente multiplicando. Tá ok? Então, a gente vai ter aqui, ó, vamos pegar lá a nossa calculadora, não sei se vai dar para ver aí da tela. Vamos colocar aí, ó, 9 vezes 9 vezes 8, 648. Então, vão existir 648 números diferentes, números naturais, né? Diferentes, formados por 3 algarismos distintos. Então, qual que é a melhor maneira aí, ó? Eu não coloquei aqui os tracinhos. Você vai e coloca os tracinhos, um para cada posição que você tem aí, e vai jogando as suas possibilidades neles, tá ok? Vamos ver aqui, ó, um exemplo. Número de telefone. Vou colocar aqui número de celulares no Brasil. Por estado. Porque eu posso ter o mesmo número com DDD diferente, né? Ser pessoas diferentes. Tá ok? Então vamos lá. Quantos números diferentes eu consigo ter no estado aqui no Brasil? Como que se dá o número de celular aqui no Brasil? Nós temos o seguinte, ó. Nós temos hoje um primeiro número que sempre vai ser o número 9, né? Depois nós temos mais 4 números. 1, 2, 3, 4, que é o nosso prefixo. Depois nós temos mais 4 números, que é o nosso sufixo aí. Beleza? O primeiro sempre vai ser o 9. A gente viu que a gente tem no total 10 algarismos diferentes, porque a gente conta com um zero. Tá ok? Então vamos lá. Os celulares antigos, esse primeiro número provavelmente vai ser 9 ou 8. Hoje não mais é necessário isso.
tá ok? Então eu posso ter qualquer número aqui. Eu só preciso que esse nono dígito aqui seja 9. Então, quantas possibilidades eu vou ter aqui para esse primeiro? Nesse primeiro, vou até colocar aqui mesmo, para não ter que fazer os tracinhos de novo, eu vou ter uma única possibilidade, que é o número 9. Agora, para esse segundo aqui, eu posso ter quantos algarismos aqui? 10. Eu posso ter qualquer um dos 10 algarismos aqui. Esse segundo número, também 10. Esse terceiro, 10. Quarto, 10. O próximo, 10. O próximo, 10. 10. 10. Veja que no celular não tem problema estar repetindo. Eu posso ter um celular 9, 9999, 9999. Posso, não tem problema os algarismos se repetirem. Tá ok? Então, para todo número aqui, diferente do primeiro, que por ser celular vai ser sempre um 9, e então é só uma possibilidade, todos os outros eu tenho 10 possibilidades. Então, vou pegar aqui, ó. Como que vai ficar isso? Ficaria 1 vezes 10 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 vezes 10. Daria esse número bonitinho. Ou, como a gente sabe multiplicar por 10, né? 1 vezes isso tudo, vai ficar o 1. Quantos zeros eu vou ter aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, teremos aí 100 milhões de números diferentes de celular. Então, cada estado, cada DDD aí, ele pode ter aí 100 milhões de números diferentes, tá ok? Se você pega São Paulo, que tem DDD diferente para interior e capital, se tiver 2 DDDs diferentes lá, então são 200 milhões de números diferentes de celular que eles podem ter, tá ok? Então, usando o princípio multiplicativo, a gente multiplica. Pega as possibilidades de cada situação e multiplica uma pela outra. Tá ok? Ah, professor, eu estou meio perdido. Calma, a gente vai vendo aí aos poucos e a gente vai pegando a manha. Tá ok? Então vamos lá. Dando uma continuidade, já que essa primeira parte de princípio multiplicativo a gente já viu, tá? Em algumas das salas eu até já comentei isso na nossa revisão. Então vamos lá. Permutação. Aqui a gente já está aprofundando mais aí no sistema de contagem, tá ok? O que é permutar alguma coisa? Seria mudar, remanejar, embaralhar. A gente vai estar usando mais em qual sentido aqui? A gente vai estar usando mais no sentido de embaralhar, tá? Então, permutar para a gente é embaralhar. De quantas maneiras eu posso embaralhar aquilo, tá ok? Estou lá com um baralho. De quantas maneiras diferentes eu posso ter embaralhado aquilo? Então vamos lá. Vamos para o exemplo aqui. Ó. Quero distribuir meus 10 alunos nas 10 cadeiras que se encontram na sala. De quantas maneiras diferentes eu posso fazer isso? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou colocar aqui uns 10 tracinhos representando as 10 cadeiras. Tá ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho aqui minhas 10 cadeiras. De quantas maneiras diferentes eu posso colocar meus 10 alunos ali? Quantos alunos eu tenho para colocar nessa primeira cadeira? Eu posso ir lá e pegar qualquer um dos 10 alunos e colocar aqui. Então, tenho 10 possibilidades diferentes para jogar aqui. Beleza? Na segunda cadeira, quando eu for pegar o próximo aluno, só vai ter 9 lá. Um aluno eu já coloquei sentado. Então, aqui eu vou ter 9 opções diferentes para colocar nessa segunda cadeira. Na terceira cadeira, só vai restar 8 alunos lá. E assim por diante. Na quarta cadeira, eu só vou ter 7. Na quinta, 6. Na próxima, 5. Na próxima, 4. Na próxima, 3. Na próxima, 2. E na última cadeira só vai ter um aluno do lado de fora. Eu vou falar, ó, senta lá na que sobrou. Beleza. De quantas maneiras diferentes eu posso fazer isso? Aí a gente vai lá e usando o princípio multiplicativo, eu vou multiplicar essas possibilidades aqui. Então ficaria 10. Vou colocar aqui para ver se vocês
vem aí. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso daí dá 3.628.800. Tá ok? Aí o aluno fala assim, professor, que demora para fazer um mapeamento. Pô, se fosse só 10 alunos, olha a quantidade de maneira diferente que eu posso colocar vocês. É muita coisa para se pensar, é uma desculpa ótima para mim. Eu que sou professor de matemática, dá para os alunos quando a gente enrola para fazer um mapeamento, né? Então, olha lá. Só que observe, quando eu estou embaralhando esses alunos, vejam que eram 10 cadeiras e eram 10 alunos, tá ok? Então, os 10 alunos vão sentar, não vai ficar ninguém em pé e não vai ficar cadeira vazia. Eu só vou estar fazendo o que com esses alunos? Eu só vou estar embaralhando esses alunos, tá ok? Sempre vai acontecer isso, ó. O número máximo de alunos vai diminuindo, 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 até chegar no 1, tá? Isso é coincidência? Não, isso sempre acontece quando eu estou trabalhando com permutação, tá ok? Isso não só sempre acontece, como isso virou até uma notação matemática que a gente usa para trabalhar com permutações. E o nome dela é fatorial. Fator são os termos de uma multiplicação, então fatorial é uma multiplicação. Só que é uma multiplicação quando? Quando eu tenho isso, ó, o número multiplicando pelo antecessor, multiplicando pelo antecessor, multiplicando pelo antecessor, até chegar no 1. Tá ok? Então, ó, primeiro, fatorial só vai existir para números naturais, tá ok? Então, n pertence aos naturais. A gente escreve como esse fatorial? N exclamação. Então, isso é o n fatorial que a gente chama. Tá ok? E ele é o quê? Isso que eu acabei de comentar aqui, ó. O produto de todos os naturais de 1 até o n. Se esse n for maior ou igual a 2. Lógico, né? Porque se for do 1, eu vou estar multiplicando pelo quê? Ele vai abaixar até chegar no 1? Não, ele já é o 1. Tá ok? E uma coisa que aí sim quebra a cabeça de vocês, que é o zero fatorial. O zero fatorial não é 0, é 1. Por quê? Eu vou colocar um videozinho lá, um link para vocês, só para explicar isso daí. Tá ok? Por que que o zero fatorial é 1? Beleza? Então, 1 é bem lógico, né? Se eu tenho 1, não tem um número menor que ele vai ter só 1 lá. O 1 fatorial é 1. Então, isso daqui está falando, ó, 0 fatorial é 1, 1 fatorial também é 1. Para qualquer outro, eu vou fazer o quê? Vou multiplicando. 2 fatorial seria o quê? 2 vezes 1. O 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O 8 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E por aí vai. Então vamos para o exemplo. Tá ok? Então sempre que eu quero só embaralhar, só misturar, não vai estar sobrando ninguém. Permutação. E é só usar o fatorial. Olha aqui, ó. No banco, perto da cantina, saí comendo tudo aqui, ó. No banco perto da cantina cabem 5 alunos. De quantas formas podemos posicionar 5 alunos nesse banco? Então veja que não vai sobrar aluno nenhum. Eu vou estar usando todos os meus alunos. Eu só vou estar o quê? Embaralhando. De quantas maneiras diferentes eu posso embaralhar esses 5 alunos ali? Como que eu uso isso? 5 fatorial. Eu vou estar embaralhando 5 alunos. E como que vai ser esse 5 fatorial? O que que vai significar isso? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Então, se eu pego 5 alunos, tá? Eu consigo embaralhar eles de 120 maneiras diferentes. Beleza? Veja a diferença de eu embaralhar 5 alunos e de eu embaralhar 10 alunos.
Agora imagine quantas maneiras eu posso embaralhar os alunos numa sala que tem 31 alunos, como é a nossa realidade aí na maioria das salas, tá ok? Imagina aqui, ó, até fazendo a calculadora, com a graça de Jesus, ela tem o fatorial, essa calculadora. Ó. Se eu pego 31 fatorial, ou seja, 31 vezes 30, vezes 29, vezes 28, vezes 27, até chegar lá no 1. Observe aqui, ó, 8,22 vezes 10 elevado a 33, ou seja, é um número que tem aí 34 algarismos, beleza? Então o número de possibilidades aí é enorme, beleza? Então vamos lá, vamos seguir aí. Vamos complicando aqui, vamos falar uma coisa da realidade de vocês aqui. Aqui já é uma parte mais avançada de permutação, tá ok? Então, professor, eu tô meio perdido. Calma, algumas dicas que eu quero dar. Eu quero dar uma dica para vocês nessa e uma dica para vocês nessa daqui. Então, observe, ó. De quantas maneiras 6 pessoas podem se sentar em um banco de 6 lugares, de modo que 2 delas fiquem sempre juntas? É a cara de aluno, né? O aluno quer sentar sempre junto. Né? Ainda junta a cadeira ainda. O que a gente faz quando 2 dessas pessoas querem se sentar sempre juntas? Então vamos lá. Ó. Eu vou ter aqui, ó. Eu vou considerar essas 2 pessoas, como elas estão sempre juntas, eu vou considerar elas como uma pessoa só, na hora de embaralhar. Tá ok? Porque onde uma vai, a outra sempre vai estar junta. Então, na verdade, eu vou estar embaralhando só 5 itens, ó. Então, vou ter aqui, ó, digamos assim, 1, 2, 3, 4, 5, tá ok? Então, quantas pessoas eu vou estar embaralhando aqui? Eu pegaria aqui, ó, o 5 fatorial, né? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso daria 120 e a gente fez o cálculo ali. Tá ok? Só que, observem que, se eu tenho aqui, por exemplo, né? Aqui vai ter um aluno, aluna 1 e 2, que estão sempre juntas. Aqui ficou a aluna 3, aqui ficou a aluna 4, aqui ficou a aluna 5, aqui ficou a aluna 6. Beleza? Observe que quando eu tenho elas nessa posição, eu posso colocar sentada a aluna 1 e 2, ou eu posso inverter a ordem dessas 2 alunas. Tá ok? Então, eu tenho que tomar cuidado com uma coisa aqui. Uma coisa, e a gente vai fazer exemplos disso na nossa live, para a gente ficar ligado disso daí. Quando eu transformo essas 2 alunas que vão estar juntas em uma aluna só, tá? Eu tenho que lembrar que elas também podem estar trocando de lugar. Elas vão estar juntas, mas em lugares diferentes, tá ok? Então, isso daqui seria o 5 fatorial dessas 5 posições aqui, embaralhadas, mas eu teria aqui, ó, essas 2 alunas trocando de lugar uma com a outra. Como que seria essa mistura das duas? 1, 2 fatorial. Professor, eu não entendi. Calma. A gente vai entender isso direitinho, tá? A gente tem que fazer vários exemplos disso. É o que você não vê lá no 3º, 4º ano, tá ok? Então, ó, deixei as 2 alunas juntas, mas eu vou ter que contar quando elas estiverem sentadas em lugares diferentes. Por isso que eu embaralhei as 2 alunas. Então, eu embaralho todo mundo com elas juntas, mas depois eu embaralho as 2 também, porque elas podem estar juntas, mas sentadas em lugares diferentes. Isso daqui, ó, o 5 fatorial é 120. E as 2 alunas só embaralhadas, 2 vezes 1 é 2. 120 vezes 2,
240. Então, eu posso colocar aqui essas 6 pessoas, sendo que 2 alunas ficam grudadas uma na outra, de 240 maneiras diferentes. Tá ok? Então, primeira dica. E é o que eu quero dessa questão. Somente isso. Se vão ficar juntas, considere como uma só. Mas depois você deve permutá-las. Então você vai considerar elas como sendo uma só, mas depois você vai ter que fazer uma permutação entre elas, porque elas podem estar juntas, tá? Só que em posições diferentes, tá ok? Essa é a primeira dica de ouro que eu vou dar para vocês. Tá ok? Primeira dica. E aqui vem mais para o lado do professor, né? Que é as 2 alunas querendo sentar juntas. E aqui, de quantas maneiras 6 pessoas podem sentar em um banco de 6 lugares, de modo que 2 delas nunca fiquem juntas? É tipo aqueles 2 alunos que dá problema e o professor fala, não, galera pode sentar onde quiser, mas fulano e fulano não vai sentar junto, tá ok? O que vai significar esse nunca ficar junto? Se ficar junto, eu considero como uma só. E quando nunca fica junto? Esse nunca sempre vai significar para a gente, e é o que eu quero que vocês tenham na cabeça, subtração. Como assim subtração, professor? Sempre que tiver nunca ficar juntas, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar todas as minhas possibilidades e eu vou subtrair as que elas estão juntas. Tá ok? Então veja, a gente viu aqui em cima como que a gente deve se portar se elas vão ficar juntas. Tá ok? E eu vou fazer o que nessa de baixo? Eu vou pegar todas as possibilidades e subtrair a chance delas ficarem juntas. Observe, a gente viu que são 6 pessoas e 6 lugares, seria 6 fatorial. A permutação embaralhando essas pessoas. Esse é meu total de possibilidades, tá ok? Então, se eu faço aí 6 fatorial, ou seja, fazer como faria numa calculadora que não é científica, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso dá 720. Isso daqui é o quê? O meu total de possibilidades. Então, o total de maneiras que eu posso embaralhar esses 6 alunos é 720. Agora, se eu quero que elas não fiquem juntas, eu vou fazer o que aqui? Vou até deixar aqui no canto. Ó. Eu vou fazer 720 menos as possibilidades delas estarem juntas. Então, esse nunca vai ser sempre uma subtração. Eu pego o total e subtraio o que não pode acontecer. Então, falou que nunca vai acontecer, falou que não pode acontecer, é só pegar o total e subtrair. Então, qual a gente viu que é a possibilidade delas ficarem juntas? 5 fatorial, porque eu vou considerar as duas como uma só, mas eu vou permutar as duas, 2 fatorial. A gente viu aqui em cima que isso daqui vai dar 240. Seria aqui, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vezes o 2 fatorial, que é 2 vezes 1. 240. Beleza? Então, eu vou fazer... Isso daqui é o total, né? Vezes que elas ficam juntas. Então, a possibilidade delas nunca ficarem juntas é o quê? São todas as possibilidades, menos a de ficar junto. Então, você vai lá, faz o seu cálculozinho, 720 menos 240, eu vou ter aí 480 maneiras diferentes de colocar essas pessoas
sentadas de maneira que essas duas criaturas nunca fiquem juntas. Tá ok? Ah, professor, estou meio perdido. Fazer, tá ok? O que eu quero que vocês façam? A gente vai fazer com níveis crescentes de dificuldade. Vou dar exemplos na nossa live. Né? Eu sempre gosto que vocês tentem fazer as atividades e, principalmente, a avaliativa. Vocês precisam tentar fazer antes da live, se possível. Tá? E deixa para fazer ou refazer depois de assistir a nossa live. Né? O perfeito seria: você tenta fazer a atividade 1 e 2, faz lá. Depois você vai chegar lá na live cheio de dúvida. Tira suas dúvidas, vê as explicações, assiste a live. E depois você refizesse a atividade 1 e 2 e, opa, agora eu peguei. E aí você partisse aí para a atividade 3, que é a nossa atividade avaliativa. Isso seria o perfeito, tá ok? Então, é isso essa primeira parte. É a permutação e o princípio de contagem, que é só multiplicar, tá ok? E a gente viu o que acontece quando eu quero que fiquem juntos e o que quando eu não quero que fiquem juntos. Tá ok? Então, até a próxima. Não se desesperem, só tentem fazer a atividade. Até mais, galera.